Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e este é o canal Memiarquia. E no vídeo de hoje, nossa reflexão de hoje, ela é sobre Júlio Verne e o século XIX. Então, Júlio Verne, esse escritor muito celebrado, muito lembrado, considerado um dos maiores escritores ocidentais da era contemporânea. Para alguns ele foi o pai da ficção científica, do gênero ficção científica. Júlio Verne ele escreve a sua obra na segunda metade do século XIX. Ele que nasceu em 1828, faleceu em 1905. Ele produz sua literatura aí que publicada em diversos idiomas, virou vários livros foram adaptados para filmes, inspiraram uma série de produções do mundo pop. Mas Júlio Verne ele escreveu na segunda metade do século XIX. E é justamente a reflexão de hoje ela é voltada justamente para entender o contexto em que Júlio Verne produziu essa literatura. Então, o contexto em que Júlio Verne escreve, a segunda metade do século XIX, foi um contexto marcado pela segunda Revolução Industrial. Esse momento do capitalismo, datado aí entre meados do século XIX e meados do século XX, e o capitalismo ele vive uma nova fase. O que marcou essa nova fase, aí chamada de segunda Revolução Industrial? Novas tecnologias, como a utilização do aço, novas matrizes energéticas como o petróleo, a eletricidade, novos ramos industriais surgindo como a indústria química, metalúrgica, siderúrgica e também economicamente, ou para além da tecnologia, o surgimento do capitalismo financeiro, essa fusão do capital industrial com o capital bancário. Isso marca esse momento da segunda Revolução Industrial, em que boa parte dele, na metade dele, Júlio Verne, esse escritor francês, ele produz a sua obra. Então, como que esse contexto ele influenciou a obra de Júlio Verne? Se nós olharmos para os seus livros, seus diversos livros, basicamente dois cenários marcam a obra de Júlio Verne. Um cenário é a exploração, ou seja, europeus que estão desbravando, mapeando, cartografando o mundo que eles não conhecem, para o mundo que está para além da Europa, para o mundo desconhecido. E um outro cenário que aparece na obra de Júlio Verne é o cenário da ciência, a reprodução ou até a previsão de uma série de técnicas e tecnologias científicas. Então são esses dois cenários, a exploração e a ciência. Não à toa, boa parte dos personagens da obra do Júlio Verne são cientistas e exploradores. Isso marca aí, ou marcam os personagens da obra de Júlio Verne. E como esse contexto da segunda metade do século XIX, contexto da segunda Revolução Industrial, influenciou a produção, ou essa produção do Júlio Verne? Influenciou porque, dentre as dimensões que nós podemos mencionar sobre a segunda Revolução Industrial, duas são fundamentais. A primeira, a crença no progresso da ciência. O século XIX foi o século em que o Ocidente, em que os europeus principalmente, acreditavam que a ciência poderia resolver todos os problemas da humanidade. E, ancorados na ciência, a humanidade caminharia para um fim glorioso, para um estágio glorioso de desenvolvimento. Essa era uma crença do século XIX. Uma outra dimensão do século XIX foi o imperialismo, ou seja, essas potências que estão se industrializando no século XIX, além da Inglaterra, mas temos também França, Holanda, para fora da Europa, temos Estados Unidos, Japão. Essas potências industriais estão lançando ou se lançando para outros continentes, como Ásia, Oceania e principalmente o continente africano. E para que essas potências industriais europeias e não europeias estão se lançando para esse continente? Eles estão atrás basicamente do quê? De recursos naturais que vão alimentar essa industrialização, como petróleo, carvão, minerais preciosos como ouro, diamantes. Estão atrás de trabalhadores que vão extrair esses recursos naturais e também de mercados consumidores para a produção industrial europeia. Então, esse é o interesse dessas potências industriais nesses continentes mencionados. Então, o domínio dessas potências europeias e também não europeias sobre esses continentes, Ásia, África e Oceania, foi chamado de imperialismo, em que se formam, na prática, impérios, o mais destacado deles o Império Inglês, que tem domínios nesses continentes, principalmente Ásia, África e Oceania. Então essa segunda dinâmica marca a segunda Revolução Industrial. E nesse contexto de crença na ciência
e de imperialismo é que Júlio Verne estava escrevendo a sua literatura. O que fica muito claro na obra dele, nós já até adiantamos quando dissemos que a crença na ciência, a reprodução, a presença de cientistas e uma exaltação da ciência aparece nas obras de Júlio Verne, porque ele está escrevendo justamente nesse contexto de crença na ciência. Então, se nós pegarmos obras como A Volta ao Mundo em 80 Dias, se pegarmos obras como Da Terra à Lua, são obras em que a ciência ela é exaltada, o progresso, a admiração pela ciência, como que a ciência pode nos levar para além, para a conquista, para subjugar a natureza, subjugar o tempo, por exemplo, aí, na Volta ao Mundo em 80 Dias. Como que essa tecnologia permite ao ser humano subjugar a natureza. Então isso é claro nas obras de Júlio Verne. E o imperialismo também está presente. Se nós pegarmos livros como 5 Semanas e um Balão, 3 Russos e 3 Ingleses, são obras em que o europeu explorador de outras terras está presente, e principalmente na exploração do continente africano, que foi o mais tocado por essa ação imperialista. Então, 5 Semanas em um Balão, por exemplo, ela se passa no cenário africano. 3 russos e 3 ingleses no mesmo cenário, ou seja, esse mundo desconhecido, não civilizado, na visão europeia, está sendo subjugado por esse europeu. Então, são apenas 2 exemplos para o progresso científico, Da Terra à Lua e A Volta ao Mundo em 80 Dias, que são exemplos mais clássicos da presença dessa crença na ciência na obra de Júlio Verne. E 5 Semanas em um Balão e 3 russos e 3 ingleses também marcam ou nos mostram como que a ação imperialista europeia influenciou o escrito de Júlio Verne, esse escritor francês da segunda metade do século XIX. Então, esse é o contexto em que Júlio Verne escreveu e que influencia a escrita da obra de Júlio Verne, né? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Dúvidas ou desacordos em relação a esse nosso vídeo, vocês podem escrever nos comentários, fiquem à vontade. Convido a vocês a curtir o nosso vídeo, se acharem interessante, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem notificações de vídeos. Toda semana nós temos um vídeo novo sendo postado aqui. E também te convido a seguir a Memearquia no Instagram e no Facebook. Lá no Instagram e no Facebook a Memearquia é mais voltada para o humor, para memes, enquanto aqui no YouTube são reflexões voltadas para esse mundo das humanidades, que envolve história, literatura, mundo pop, cotidiano, são reflexões diversas. Então nos siga aqui, se inscreva tanto aqui no canal, quanto nos siga lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem e até a próxima.